Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, quero louvar a Deus por esta oportunidade de uma vez mais nós estarmos juntos para meditarmos na boa palavra de Deus, nesta oportunidade tão rica, onde nós estamos reunidos neste domingo de manhã, na nossa escola bíblica dominical. Desde já, quero louvar a Deus por tua vida, você que está conosco neste domingo. Nós vamos estudar hoje a lição de número 7. Então quero agradecer você que já está conosco. Tenha em mãos a sua Bíblia, a sua revista. Tenha em mãos também papel, caneta, para que você tome nota de alguns tópicos importantes nesta aula, importante para a nossa meditação. Seja muito bem-vindo à nossa escola bíblica dominical, onde nós estaremos aprendendo um pouco mais a esta aula tão importante, a lição de número 7, a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. Seja muito bem-vindo conosco. Antes de nós iniciarmos o texto e nós darmos abertura ao nosso estudo, eu quero fazer uma oração juntamente contigo, clamando ao Senhor que Deus nos dê graça, que mais uma vez o Senhor nos abençoe. Senhor Deus, te damos graça pela oportunidade de mais uma vez estarmos em torno da tua palavra e nesta oportunidade na nossa escola bíblica dominical. Abençoe a este irmão, esta irmã, a esta família, a cada um dos nossos alunos que estarão conosco aqui. Abençoe, que a tua graça seja sobre nós em nome de Jesus. Maravilha. Meus queridos irmãos, então vamos para a lição de número 7, onde nós iremos falar sobre a deposição da rainha Vasti e também a ascensão de Esther. Falamos em algumas aulas anteriores sobre Ruth, Noemi, falamos sobre também uma passagem bíblica extraordinária, e porém desde a aula 6, a aula de domingo passado, nós já estamos estudando sobre Esther, ou também Hadassah, que é a mesma pessoa, tá bom? Então vamos conosco, seja muito bem-vindo à nossa escola bíblica. O texto áureo desta aula 7 está no livro de Tiago, capítulo de número 4, versículo 6, que está escrito assim: antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. É muito interessante que ao longo desta aula de hoje, nós vamos contemplar que Deus deu graça para Esther. Deus deu graça diante da vida dela, mediante o cenário a qual ela se encontrava. A verdade prática está escrito assim: devemos nos conservar humildes, confiando na justiça de Deus, porquanto Ele governa a todos, abatendo ou exaltando. Que coisa boa, né? Devemos nos conservar humildes para que nós alcançamos a graça. Já vimos no texto áureo que Deus dá graça aos humildes, porém resiste aos soberbos. Te convido para nós fazermos a leitura bíblica em classe neste domingo de manhã, 18 de agosto, e temos aqui vários versículos. Nós estaremos lendo alguns deles para a nossa meditação. Pois bem, estaremos lendo Esther, capítulo 1, e alguns versículos também do capítulo de número 2. Te convido em posse da tua Bíblia ou em posse da tua revista para que você esteja lendo juntamente conosco. Vamos ler Esther, capítulo 1, do versículo 10 até o versículo 12. Temos vários versículos aqui, mas para nós ganharmos tempo, nós estaremos lendo apenas alguns, tá ok? E ao sétimo dia, estando já o coração do rei alegre do vinho,
mandou a Neumã, Bitzã, Harmona, Bigtan, Abigtan, Zetar e a Carcas e os 7 eunucos que servissem diante do rei Assuero, que introduzissem diante dele a rainha Vasti, com a coroa real, para apresentar aos povos e aos reis a sua formosura, porque ela era formosa à vista. Porém, a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Temos mais alguns versículos abaixo, mas para nós ganharmos tempo, você pode estar lendo na íntegra, mas nós estaremos lendo agora a partir do capítulo de número 2, versículo 12 adiante, e nós estaremos lendo alguns versículos, tá bom? E chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feita a cada um segundo a lei das mulheres, por 12 meses, então 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Desta maneira, pois, entrava a moça ao rei. Tudo quanto ela desejava se lhe dava para ir da casa das mulheres à casa do rei. Versículo 14. À tarde entrava e pela manhã retornava à casa das mulheres, debaixo da mão de Saasgás, eunuco do rei. Guarda das concubinas, não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e fosse chamada por nome. Chegada, pois, a vez de Ester, versículo 15, filha de Abiel, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma rogou, senão o que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Ester graça aos olhos de todos quantos a haviam. Versículo 16. Assim foi levada Ester ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º mês do seu reinado. Versículo 17. E o rei amou a Ester mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Temos aí esta leitura bíblica em classe, vários versículos, né? Nós lemos apenas alguns do capítulo 1, lemos na íntegra do capítulo 2, o versículo 12 até o versículo 17. Muito bem, então nesta aula de hoje, a lição de número 7, nós vamos contemplar que há um contraste entre, e nós vamos ver isto, entre duas mulheres. A primeira mulher chama-se Vasti. Vasti era na época a esposa de Assuero, e portanto a segunda mulher é Ester, ou também conhecida como Hadassa. E esta aula de hoje, esta lição de número 7, nós vamos caminhar comentando sobre estas duas mulheres, tá bom? Temos como objetivo da aula de hoje alguns objetivos. Objetivo de número 1, explicar o banquete de Assuero e a recusa da rainha Vasti. Nós vamos entender como que este banquete, ele era um banquete não somente um banquete familiar, mas um banquete estratégico, que é o que nós vamos ver na aula de hoje. Nós vamos ver também o banquete público, que agradava a um público, o banquete que era somente reservado para as mulheres. Nós vamos ver também todo este contexto. O segundo objetivo é refletir a respeito da resistência e a deposição da rainha Vasti, a rainha que enfrentou o mandato do rei, a rainha que enfrentou desobedecendo a uma ordem real de um dos homens mais importantes da época,
que era o rei Assuero. Nós vamos ver também as consequências desta desobediência da rainha Vasti. E o último objetivo é apresentar a ascensão de Ester ao posto de rainha. Nós vamos contemplar como que Deus deu graça. Por isso que no texto áureo nós lemos que Deus dá graça, Deus resiste aos soberbos, porém Deus dá graça aos humildes. E Ester, ela alcançou, recebeu esta graça diante de Deus. Muito bem, seja muito bem-vindo à nossa escola bíblica dominical nesta manhã de domingo, dia 18 de agosto. Acompanhe comigo juntamente a introdução da nossa aula, que tem por título, vamos lá, nesta lição veremos o claro contraste entre as condutas de Vasti, a rainha que era esposa de Assuero, e nós vamos ver também a conduta de Ester, a obediente moça judia que ascendeu ao trono de rainha de um dos maiores impérios de todos os tempos, o Império Medo-Persa, tá bom? Então nós vamos entender e vamos ver de uma forma bem clara, um pouco mais abrangente, a conduta da rainha Vasti, a desobediência da rainha Vasti, uma negação da rainha Vasti que custou o seu mandato como rainha, custou o seu cargo, e por pouco não custa-lhe a sua própria vida, né? E vamos ver também no contraponto, nós vamos ver a judia, uma moça judia muito simples, chamada Ester, que então assume a posição de rainha dos maiores impérios da época, o Império Persa. Tópico de número 1, o banquete de Assuero e a recusa da rainha Vasti. Antes de nós entrarmos no tópico 1, a palavra-chave que nós temos nesta aula de hoje é obediência. Interessante que a palavra obediência, ela representa cumprir ou executar a ordem estabelecida por alguém. Então, rainha, ela desobedeceu, há uma desobediência de Vasti e há uma obediência de Ester. Por isso que a palavra-chave da nossa aula de hoje, a aula de número 7, é justamente essa obediência. O segredo para a vitória, o segredo para uma vida bem sucedida diante de Deus é justamente a obediência. O subtópico de número 1 tem por título o rei Assuero. Quem era este homem? O filho de Dario, um medo-persa. Ele governou, Assuero governou o Império Persa por cerca de 20 anos. Você que costuma tomar nota, escrever na sua própria revista, então escreva aí que ele é filho de um outro rei muito importante, o rei Dario. Assuero governou o Império Persa por 20 anos, e este reinado tão abrangente, ele atingiu desde a Índia até a Etiópia. Então isto entre o ano 486 a 465 antes de Cristo, um período vasto de 20 anos de reinado. O seu nome grego é Xerxes. No terceiro ano do seu reinado, Assuero, então ele convidou a nobreza imperial, ele convidou os senhores de todos os seus reinos para apresentar-lhes a grandiosidade do reino e apresentar também as suas riquezas. Então já temos aqui, já vimos quem é Assuero, ou o nome grego Xerxes. Já vimos também, estamos vendo também
que ele reinou por 20 anos, estamos já contemplando também que ele realiza um banquete. Este banquete, como eu já disse há poucos minutos, ele é um banquete estratégico, e nós vamos ver ao longo da aula de hoje por que razão. Mas este banquete é um banquete que tem alguns objetivos embutidos nele, e nós já estamos contemplando aqui, e você já pode marcar com a tua caneta, fazer uma anotação, que o primeiro objetivo de Assuero é apresentar a grandiosidade do reino, e também o que ele havia conquistado, as suas riquezas. Então, o primeiro objetivo é apresentar a grandiosidade do reino que a qual ele estava coordenando, o reino persa. Ele quer apresentar a grandiosidade, as suas conquistas. Ele quer apresentar aos seus nobres, aos seus governatos, toda a sua riqueza, a sua nobreza, a força bélica. Ele quer apresentar também as suas conquistas, ele quer apresentar como se fosse em um relatório, tudo o que o seu reinado estava assim conquistando. Acreditam-se também, alguns teólogos acreditam que foi justamente nesse banquete, que foi nesta ocasião, que Assuero, reunido com os seus generais, eles estão tomando conselho, estão se orientando, estão estabelecendo estratégicas militares para invadir a Grécia, uma batalha que posteriormente ela se tornou um fracasso para Assuero, e justamente para também o seu império, o seu reinado. Como já disse, este banquete, ele tem uma estratégica militar, uma estratégica bélica, ele chamando estes homens, os seus comandantes, os seus generais, os seus governatos, para que eles estabelecessem então estratégicas de invasão contra a Grécia. E interessante que este banquete, ele vai durar aí por aproximadamente 180 dias. Muito bem, vamos para o subtópico de número 2, um banquete público e um outro banquete exclusivo. Observa que, passado os 180 dias de celebração, de festa, de banquete, Assuero ofereceu um banquete para todos os cidadãos de Suzã. Este banquete estava sendo oferecido no pátio do jardim do palácio. Então, era um banquete que também, passados 180 dias, ele realiza este banquete para todo o povo, para toda a nação da fortaleza, do império de Suzã, no palácio real, no pátio do palácio real. Diz-nos a nossa revista que havia muito luxo, havia muita ostentação, bebida à vontade. Era uma festa deliberada e uma festa que estava organizada para uma celebração de 7 dias. Observe que há no coração de Assuero, nós já podemos captar que há uma ostentação. Ele quer apresentar riqueza, ele quer apresentar os seus ganhos, ele quer apresentar as suas riquezas, ele quer apresentar tudo aquilo que ele estava conquistando para agora, para o público, para o povo da sua nação, com o propósito de levantar a admiração, que todos olhassem e falassem: este é Assuero, o grande general, o grande governante, o homem que tem o controle de toda a situação. É interessante que ele também ofereceu, além deste banquete público para o povo de Suzã, ele também ofereceu um banquete, um outro banquete, porém agora restrito às mulheres do seu
reinado, as mulheres do palácio. Você pode acompanhar comigo em posse da tua Bíblia, que mantenha ela aberta sobre a tua mesa, sobre o teu escritório, mantenha a tua Bíblia aberta, ou o seu smartphone ligado, e diz para nós lermos alguns versículos, o capítulo de número 1, versículo 9, também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. Observe que enquanto Assuero coordena e ele organiza um banquete para o povo, a sua esposa, a rainha Vasti, ela coordena o banquete para as mulheres do palácio. Uma forma de abranger todo este público, tanto o povo quanto as mulheres dentro do palácio real. Muito bem, vamos para o subtópico seguinte, o convite a rainha. Estamos no meio de, podemos entender que há festa, há um grande banquete apresentado, o povo já estava embriagando-se, vinho à vontade, havia esta liberalidade e Assuero, no 7º dia do seu banquete, já no último dia do seu banquete, depois de ter bebido bastante, observa que as festas da época, elas eram regadas a muito vinho, a muita bebida alcoólica, e eles estão se alegrando, estão apresentando toda a glória do Império Persa, e diz-nos o texto que o rei Assuero já estava alegre, eufórico, pelo vinho, bebido bastante, e então Assuero, ele vai dar uma ordem. Assuero estava em euforia. Nós podemos ver que está registrado, capítulo 1, versículo de número 10, você pode ler juntamente comigo, ele diz assim: e ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, ele mandou os seus 7 eunucos que chamassem a rainha Vasti, e que a rainha Vasti se apresentasse então diante daqueles comandantes, diante daqueles generais, diante daqueles homens importantes de ordem militar. Interessante que, estando já alegre o seu coração, foi quando ele teve uma ideia, além dele apresentar todas as suas conquistas, ele quer agora apresentar a sua linda esposa, a rainha Vasti, e a ordem foi dada que ela colocasse a coroa real, e com a coroa real, ela se apresentasse diante daqueles homens. Imagine comigo, entra comigo dentro da cena, homens já alegres pelo vinho, homens já embriagados de tanta festa, e a ordem foi dada, era que a rainha se apresentasse com roupas reais, com coroa real, e se apresentasse diante de Assuero, para que Assuero então apresentasse a sua esposa, para que a sua vanglória, que a soberba do seu coração, a sua vanglória fosse ainda aumentada mediante a linda rainha Vasti. Porém, diz-nos a Bíblia, diz-nos o comentário também, que a rainha, ela era formosa, ela era muito bela. Nós podemos contemplar isto no versículo de número 11, que ela era muito linda, muito formosa, formosa à vista, com toda certeza deveria ser uma linda mulher, e a ordem foi dada que ela se apresentasse. Porém, a rainha Vasti, nós podemos ver que ela teve uma definição, uma decisão, que diz: a rainha simplesmente recusou acompanhar os 7 eunucos que o rei enviou para conduzi-la diante
deles. Está no versículo 12. Porém, a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei. Interessante que quando há esta recusa, no versículo de número 12, você pode ler comigo a parte B, diz assim: pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Observa que ela, mediante a sua recusa, gerou em Assuero uma fúria. Ele se enfureceu, ardeu de raiva pela recusa da rainha Vasti. Você pode imaginar comigo que mediante aquele banquete, as autoridades que ali estavam, ao longo de 7 dias, talvez músicas, comidas, bebidas, e os eunucos se apresentam mediante aquela sala. Imagine comigo uma sala ampla, uma sala vasta, grande, e então aqueles eunucos declaram: olha, Assuero, viva o rei Assuero, viva o reinado persa. Porém, a rainha Vasti recusou, falou que não vem para este banquete, que ela não irá se apresentar, ela não irá cumprir a ordem do rei, o mandato do rei. Imaginem comigo, neste momento, a fúria, a indignação, porquanto Assuero acaba de ser envergonhado, acaba de ser desrespeitado uma ordem, e mediante os generais, ou seja, há uma indignação sobre a sua vida. Eu acredito, conjecturo, que ele pensa: eu dou ordem para esses homens, e esses homens executam. Eu dou ordem para minha esposa, e a minha esposa não executa. E ele arde em ira, revoltado, indignado. A sinopse do capítulo 1, você pode ler comigo também. Está escrito assim: o rei ordena a rainha Vasti para o acompanhar, a fim de que sua formosura fosse mostrada aos convivas. Ponto. A rainha não aceita. Imagine a indignação. Eu posso imaginar a fúria, o semblante de Assuero. Eu posso imaginar como que Assuero engoliu seco, né? Nós usamos esse termo, como que ele engoliu seco essa decisão, essa desobediência, esse desrespeito com uma ordem do rei. Haja vista que a ordem do rei, a palavra do rei, é um decreto passível de morte ou passível também de um grande castigo. E ela teve esta audácia, esta coragem de desrespeitar, desobedecer a uma ordem tão importante. Venha comigo para o segundo tópico, e no segundo tópico está: Vasti resiste à ordem do rei e é deposta, tá bom? Subtópico de número 1, a recusa da rainha. Interessante que nós vamos meditar um pouco sobre este comportamento, e nós vamos ver também qual foi a retribuição, qual foi a sentença que esta desobediência teve. Vamos lá. A recusa da rainha. São diversas as opiniões a respeito das condutas do rei e da rainha neste episódio. Há muitos comentários, há muita especulação em torno desta recusa da rainha Vasti, das condutas do rei também. Muitos dizem que ele foi imprudente apresentar a sua esposa, a sua linda esposa, mediante um ambiente onde havia muito vinho, onde havia já embriaguez. Alguns dizem que ele foi imprudente de querer apresentar a sua própria esposa mediante aquele ambiente extremamente masculino, e talvez isso tenha sido uma conduta irresponsável até. Então são diversas as opiniões.
das condutas que envolve o rei e também que envolve a conduta da rainha Vasti neste episódio. Fontes extras bíblicas tentam justificar a desobediência de Vasti. Conversões que pintam como absurda a tentativa do rei apresentá-la em seu banquete. Então, como nós falamos há pouco, há muitas especulações de fontes extras bíblicas, de comentários extras bíblicos, de alguns teólogos também a respeito dessa conduta. Você pode ler comigo um pouquinho abaixo. A narrativa bíblica é: uma festa acontecia. O que a Bíblia nos fala? Uma festa acontecia, uma festa pública, e a rainha recusou atender ao rei. E o texto para por aí. Então, mediante tanta especulação, extras bíblicos, mediante um cenário de comentários e interpretações extras bíblicos, nós ficamos com o que a Bíblia fala, e o que a Bíblia diz é: uma festa pública acontecia, e a rainha recusou atender o rei. Isto é o que nós vamos ficar com esta informação, tá bom? A recusa da rainha. Mediante tantas especulações, é muito importante nós atentarmos para o que a palavra diz, para o que a Bíblia está relatando, e claro que não descartando, não ignorando os comentaristas de forma alguma, os livros de forma alguma também, mas nós ficamos com aquilo que nós temos de certo, de concreto, de claro, o que está escrito, que havia uma festa e a rainha simplesmente recusou. Segundo subtópico, você pode acompanhar comigo: a aplicação da lei. Assuero está revoltado, Assuero estava indignado. Os militares que estão juntamente com ele, os seus comandantes, os seus oficiais, e mediante este banquete há uma indignação muito grande da parte do rei Assuero. Assuero estava de fato sob influência do vinho, quando ordenou a vinda de Vasti. Mas sua decisão de depô-la do cargo não se deu de forma intempestiva ou autoritária. Interessante isto, que você pode até tomar nota, grifando marcando, pondo algum informativo, que naquele momento ele estava indignado, sim, ele estava tomado por ira, sim, mas ele não tomou nenhuma decisão no momento da sua revolta, no momento da sua ira, no ardor do seu furor, mas diz o comentarista que ele não tomou uma posição, não tomou uma decisão de forma imprudente. Neste momento ele não foi imprudente. Imagine que ele poderia, naquele momento, para demonstrar, já que ele estava se vangloriando, estava apresentando seu ego, ele poderia falar: já que a minha ordem foi desobedecida, que morra a rainha Vasti. Ele poderia declarar pena de morte para ela naquele momento. É o rei, o mandatório, a sua ordem era decreto, mas ele se contém naquele momento. Isso é muito importante, e nós aprendemos com esta atitude do rei Assuero, que mesmo ardendo em ira, ele não toma nenhuma decisão naquele momento, no ardor da ira, no calor da emoção. Isto nós aprendemos muito, e é muito importante, que muitas das vezes no calor do dia, no calor da emoção, no furor de algum acontecimento, em alguma das vezes nós tomamos esta decisão em momento de ira, em momento de raiva, em momento de ódio, em momento de situações diversas, ou o oposto, nós tomamos algumas
algumas decisões em momento de grande alegria, de grande euforia. Então, há uma necessidade de termos equilíbrio. Nós aprendemos aqui com Assuero, termos equilíbrio, tomarmos uma decisão no momento certo, no momento correto, com a mente em paz, com o coração em paz e definirmos o próximo passo para a nossa vida. Fica aqui esta importante recomendação: não tome decisões no momento do calor, no momento da ira, no momento da raiva ou no momento de grande alegria ou de grande furor. Tenha equilíbrio nas definições das suas atitudes. É interessante que, apesar da fúria, o rei suportou o constrangimento público de receber de volta os eunucos sem a rainha. Ele suportou, ele segurou. É o que nós falamos hoje no nosso dia a dia. Ele engoliu seco. Ele suportou. E em seguida, observa que coisa linda, em seguida ele submeteu o caso ao exame dos sábios do seu reino, entendidos nas leis e no direito dos medos e dos persas. Você pode acompanhar, está no capítulo de número 1, versículo 13. Então perguntou o rei aos sábios, que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei, e na presença de todos os que sabiam a lei e sabiam também o direito. Então, ele não toma uma decisão autoritária, arbitrária, ele leva para o conselho, ele leva para os especialistas do seu reino, ele leva a conduta desta desobediência para o corpo jurídico, assim podemos falar, assim podemos usar uma similaridade com os dias de hoje. Ele leva para o corpo jurídico avaliar a situação e a conduta que a rainha teve mediante este importante banquete. Repito, importante banquete porque ele estava em decisões estratégicas do reino, em definições estratégicas militares, e tudo que ele não precisava naquele momento era receber alguém ou alguma pessoa desobedecendo a sua ordem. Ele foi muito sábio, ele poderia, neste momento, ele usou de sabedoria, e ele poderia declarar uma conduta firme e forte, até para que aqueles que estavam ou acompanhando vissem, e tivessem receio da sua firmeza e da sua autoridade. Muito bem, o subtópico seguinte, a sentença de Vasti. Muito bem, seja muito bem-vindo à nossa escola bíblica. Você está nos acompanhando neste domingo de manhã. Estamos na aula de número 7 e estamos aprendendo muito nesta importante aula. Subtópico 3, a sentença de Vasti. Olha só, examinado o caso, Mecumã, um dos sábios, aconselhou o rei que depusesse Vasti. Mediante este conselho, eles poderiam declarar a pena de morte, eles poderiam declarar uma sentença rígida sobre Vasti, mas eles então tiveram conselho e entendimento para que ela fosse somente retirada, deposta do seu cargo, removida daquilo que era a sua responsabilidade, e ela então recebe esta sentença, esta importante sentença. Pela grande repercussão, a conduta da rainha seria um péssimo exemplo para todas as mulheres do reino. Eles estão
olhando para o caso da rainha Vasti e estão entendendo que a conduta dela em desobedecer o seu marido, haja visto o rei, se uma mulher desobedeceu ao rei, imagine os homens que não tinham cargos, não tinham autoridade. Então esta conduta seria uma força, um apoio e um auxílio para que as demais mulheres também tivessem força para desobedecer aos seus maridos. Pensando desta forma, eles então tomaram esta decisão. Capítulo 1, no versículo 17, está escrito na Bíblia: porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, que de modo que desprezarão a seus maridos, aos seus olhos, quando se disser: mandou o rei Assuero que introduzisse diante dele a rainha Vasti, porém ela não veio. Como nós acabamos de falar, se a rainha desobedeceu o rei, quem dirá eu aqui na minha casa não vou cumprir as ordens do meu marido? Então, pensando nisso, pensando no que iria gerar de desrespeito, de discórdia nos lares, eles então tomaram esta decisão para conter, para não abrir uma oportunidade de discórdia, de desrespeito. Então tomaram a iniciativa. Muito bem, além disso, você pode acompanhar, o conselho de Mecumã agradou a Assuero e aos seus nobres também, e ele decretou a deposição de Vasti. Você pode ler comigo, está no nosso comentário, mas você pode ler comigo, está no capítulo 1, versículo 22, que então Assuero declarou através de carta. Interessante que na parte B, nós vamos ler este versículo 22, então enviou cartas, ou seja, decretos, um decreto oficial do rei. Era como se fosse hoje saindo no diário oficial, e então a ordem real, ela foi editada. Então enviou cartas a todas as nações do rei, a cada grupo, a cada povo, segundo a sua escritura, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que isso fosse publicado em todos os povos conforme a língua de cada um, conforme, então essas cartas foram entregues, refutando a desobediência de Vasti e declarando que cada homem fosse senhor em sua casa, não dando abertura para que as demais mulheres então tivessem a mesma conduta que teve a rainha Vasti. Muito bem, você pode acompanhar comigo que a sinopse do capítulo 2 é a recusa de Vasti, a leva a ter danos e a perca do posto de rainha no reino de Assuero. Então, a recusa da rainha Vasti levou ela a ser deposta. Muito bem, vamos caminhando para o tópico de número 3, Vasti, Esther. Vamos para o tópico 3, Esther. Saímos de Vasti e vamos para a segunda mulher que entra em cena, que é agora Esther, uma judia. A judia se torna rainha numa terra estranha. O subtópico de número 1, 4 anos depois. Interessante que 4 anos depois, alguns acontecimentos estão vindo à tona. Há certo consenso entre os estudiosos de que a escolha da substituta de Vasti ocorreu após a frustrada campanha militar que Assuero lançou contra
os gregos, a destruição quase total das forças navais persas na batalha de Salamina, no ano 480 depois de Cristo, forçou seu retorno para Suzã. Então, mediante esta guerra, lembrando que 4 anos antes houve o banquete era justamente para que eles alinhassem, tivessem um consenso militar na invasão contra a Grécia, porém não tiveram êxito, retornaram com as forças navais quase que devastada, quase que destruída, e quando eles retornam então, cabeça baixa, derrotados, não tiveram vitória, e então mediante esta derrota, o rei Assuero falou assim, olha, já que nós fomos derrotados, eu fui derrotado, eu quero uma outra rainha. E este decreto, mais uma vez, movimenta todo o império, todo o povo de Suzã, porque agora o rei busca uma nova rainha. Imagine que a dor daquela batalha, ela vai ser agora substituída por um novo movimento no seu reinado, que era justamente a escolha de uma nova rainha. Imagine que abrem-se, posso conjecturar em minha mente, que abriu-se em todo o reinado, lança-se um edital, uma nova rainha será eleita, um novo movimento, um movimento de escolha para uma nova rainha, e isto então há uma movimentação entre as moças, entre as famílias. Vamos escrever a nossa filha, vamos colocar a nossa filha neste concurso, e este concurso, interessante que há um toque divino em toda essa história, lembrando que o livro de Esther, ele não aparece o nome de Deus, em momento algum do seu conteúdo, você vai encontrar, assim falou o Senhor, assim Deus ordenou, ou nós não vamos encontrar, falou o Senhor, diz o Senhor, assim diz o Senhor, não, nós não vamos encontrar, porém, nós vamos encontrar o toque de Deus, o agir de Deus, nós vamos encontrar a mão do Senhor, a orientação de Deus em todo este livro, e nós vamos contemplar Deus então colocando as mãos e colocando algumas restrições. Interessante, passada a sua ira, o rei se lembrou de Vasti, do que ela havia feito e do que ele havia decretado. Você pode acompanhar capítulo de número 2, versículo 1. Passadas estas coisas, quais coisas? Passados 4 anos, passado a guerra que não teve êxito, passado a perca de boa parte das suas embarcações, o rei Assuero então, apaziguado, passadas essas coisas, apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti 4 anos depois, e do que fizera, e do que tinha decretado a seu respeito. E então, você pode acompanhar comigo que, versículo de número 2, então disseram os jovens do rei que lhe serviam, busquem-se para o rei moças virgens, formosas à vista. Então, novamente, o coração do rei se alegrou, e ele então, no ano 479 a.C., ele então, aconselhado por seus servos mais próximos, Assuero decide escolher uma nova rainha. Ele acatou a orientação dos seus súditos, dos seus servos, dos seus conselheiros, e ele então resolveu dar
segmento nesta importante escolha. Muito bem, subtópico 2, o universo da escolha. Apesar de governar o império originário de longas sucessões entre as famílias da Média e famílias da Pérsia, olha que coisa linda, Assuero decidiu escolher a nova rainha dentre moças de todas as regiões do seu reino. Olha como Deus interage, como Deus coloca a sua mão. Não havia restrição quanto à origem étnica e origem racial. Aqui tem o dedo do Senhor. Por quê? Se Assuero fala, somente as moças virgens do meu reinado, do reinado medo-persa, se escrevam, Ester não seria inserida dentro desse concurso, porquanto ela era judia, ela seria excluída, e com esta exclusão, a nação de Israel, o povo de Deus, estaria comprometida a sua existência na terra, porque um pouco mais adiante, futuramente, uma conspiração iria exterminar o povo de Deus. Então aqui Deus coloca a sua mão, e Deus então determina pela sua onisciência que este decreto não haveria restrição racial e não haveria então uma forma de separação nem racial e nem étnica. Nisto há uma conduta, uma posição de Deus aqui. A única exigência é que fossem virgens e fossem também formosas. Havia esta exigência, não era de localização, não era de raça, não era esta exigência fundamental, porém que elas fossem moças virgens, né? Era esta exigência. Havia, então imagine comigo que mediante este concurso, esta seleção, eu acredito, conjecturo que muitas moças deveriam se apresentar. Olha o que diz o comentarista: o concurso foi divulgado e muitas moças levadas a Susã. Mardoqueu morava perto do palácio e com ele a sua afilhada, né, a sua parente Ester, criada como filha. Então, quando Mardoqueu soube deste concurso, ele morava perto do palácio, Ester mora juntamente com ele a criou como uma filha, e então ele resolveu levar Ester, escrever Ester neste concurso. Levada à casa do rei, Ester ficou sobre os cuidados de Hegai, guarda das mulheres, de quem logo conquistou a simpatia. Quero te convidar para você tomar nota, marcar aí. Havia uma graça especial em Ester. Além de se apressar em dar-lhe os seus enfeites e alimentos, e 7 moças que lhe assistiram, Hegai a fez passar ao melhor lugar da casa das mulheres. O que é isto? Isto é graça. Deus deu graça para Ester. Talvez, conjecturo, que talvez Ester não fosse a mais linda entre todas aquelas moças que ali estava. Talvez Ester não fosse a mais formosa entre todas as mulheres que ali estavam. Mas Ester, ela tem algo sobre ela. Ester tem algo sobre a sua vida. E o que Ester tem? Chama-se graça. Graça, a graça do Senhor Deus sobre Ester lhe dá
este favor do eunuco principal que coordenava todo aquele concurso, e Esther recebe graça. O que é graça? É o favor imerecido de Deus. Nós não merecemos, mas Deus dá graça. Lembra que é o mesmo sentido de graça que Deus deu para José. José achou graça diante dos olhos de Potifar. José achou graça diante dos olhos de Faraó. Faraó deu a ele o total, a total autoridade de governo, de administração. O que é isto? Graça. Um estrangeiro mandando em um país que não era o seu país natal, e ele então achou graça. Isto é favor de Deus. Oh, meu querido irmão, meu querido aluno, nesta manhã que nos acompanha nesta aula de número 7, que Deus nos dê graça, que Deus derrame sobre nós abundante graça, que nós possamos achar graça diante da nossa família, diante dos nossos filhos, na empresa, no ambiente empresarial, no ambiente familiar, no ambiente eclesiástico, no ministério. Que Deus nos dê da sua graça para diante dos homens, graça também diante de Deus, diante do nosso Senhor. Que Deus tenha os olhos sobre nossa vida e Deus nos dê graça, que a graça abundante do Senhor repouse sobre a nossa vida. Muito bem, estamos chegando já ao término da nossa aula e vamos para o último subtópico, que tem por título a obediência de Esther. Mardoqueu ordenou a Esther que não declarasse qual era o seu povo e a sua parentela. Qual a razão disto? Lembrando que não há restrição racial, não há restrição étnica, não há restrição de localização. Porém, Mardoqueu, ele orienta que Esther não divulgue que ela era judia. E então, sem entender a razão desta atitude de Mardoqueu, Esther obedeceu à risca e a ordem de Mardoqueu. Você pode acompanhar comigo no capítulo de número 2, versículo de número 10, está escrito: Esther, porém, não declarou o seu povo e nem a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que o não declarasse, né? Que o não o declarasse. Então, esta ordem foi dada de forma muito sábia por Mardoqueu, e Esther então obedeceu. Lembrando que a palavra obediência, ela tem o sentido de cumprir a ordem ou a ordenança de uma outra pessoa, né? E justamente isso ela então tem em abundância na sua vida, que é a obediência, e ela cumpre à risca, ela cumpre de uma forma gloriosa. Ela não exigia explicação para obedecer, ela não questiona. Por quê? Me explica, qual a razão de eu não falar que eu sou judia? Por quê? Ela não questiona, ela não pergunta, ela somente cumpre o que está sendo ordenada para com ela. Interessante que Mardoqueu, nós podemos ver, o próprio comentarista cita, e no versículo de número 11, nós vamos ver também, você pode ler comigo, versículo 11, capítulo 2, versículo 11. E passeava Mardoqueu cada dia diante do palácio da casa das mulheres, para se informar de como Esther passava e do que lhe sucederia. Há um cuidado de Mardoqueu com Esther, ele a tem como filha, e portanto todo dia ele passa e pergunta: Esther, está tudo bem? Como está indo? Eunuco, está tudo bacana? Está tudo legal? Qual o próximo passo? Como está indo a moça?
como está a conduta, como o pai realmente, ele cuida de Esther, tem toda uma atenção para com Esther. Havia respeito e cuidado mútuo entre eles, entre Esther e Mardoqueu, que a tem como filha e ela a tem como pai. Cumprido então os 12 meses, que era um período em que havia uma organização, cumprido-se esses 12 meses, um ano para nós aqui, chegou a vez de Esther ser levada à presença de Assuero. Chegou o grande dia, o grande momento de se apresentar diante de todo aquele conjunto de pessoas, diante também de toda a organização, se apresentar diante do rei, o rei Assuero. E olha o que a Bíblia diz, você pode acompanhar comigo, no capítulo de número 2, após um ano de organização, um ano, então ela se apresentou. Olha o que diz a Bíblia, capítulo de número 2, versículo 17. E o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou graça perante ele, e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. Então, passados-se 5 anos, mediante um ato de desobediência, agora tem uma nova rainha que estava diante do rei Assuero, e esta rainha é uma estrangeira, é uma moça judia, que recebeu graça. Que Deus nos dê graça nesta manhã. A sinopse deste capítulo 3 é: a jovem judia Esther é levada ao posto de rainha em uma terra estrangeira. Ô meu irmão, quando Deus está inserido em uma obra, em um plano, em uma situação, Deus dá graça para alguém. Nós poderíamos falar sobre José, como nós já falamos, Daniel, que recebeu graça diante dos olhos do Senhor. Nós poderíamos falar sobre Noé, que achou graça, Deus deu graça para Noé, e Noé construiu uma grande embarcação, uma grande arca. Interessante que homens que foram levantados, e Deus deu graça diante de Deus, graça diante dos homens. Esther está dentro da vontade de Deus, há um plano de Deus para conter uma rebelião, um plano de morte, mas Deus já estava intervindo, e Deus já estava neste momento levantando. Deus levanta Esther com muita graça para estar diante do homem que era o rei Assuero. Conclusão da aula de hoje, já estamos no término. Esther havia chegado ao posto em que no tempo oportuno havia um instrumento para cumprir os propósitos divinos. Lembrando, Esther faz parte de um plano divino. Esther é uma ferramenta de Deus plantada dentro do palácio para resgatar um povo que estava sendo e seria ameaçado de ser eliminado. Deus, na sua onisciência, estava colocando uma representante dentro do cargo, dentro do posto mais alto. Interessante que um dos atributos incomunicáveis de Deus, a sua onisciência, somente Ele conhece de antemão todos os acontecimentos futuros. Podemos confiar nossa vida inteiramente à sua direção, pois Ele sabe o que é melhor para nós, para a nossa vida. Muito bem, meu querido irmão, chegamos ao término. Quero agradecer a Deus por tua vida, por estar conosco esta 1 hora.
debruçado, meditando nesta importante aula de número 7, onde nós falamos sobre a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Ester, 18 de agosto de 2024. Agradeço a Deus por tua vida, agradeço ao Senhor por estar conosco, pela sua paciência, meu muito obrigado. Agradeço ao Senhor por esta oportunidade, pela toda a nossa por toda a coordenação da nossa escola bíblica aqui na nossa igreja Assembleia de Deus do Belém, em Rio Claro, ao nosso pastor, presidente. Agradeço a Deus pela vida também do pastor Osiel e toda a nossa equipe, aos nossos irmãos da técnica aqui no nosso templo sede, que nos acompanha, que está conosco nesta manhã. Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor, que haja sobre a tua vida graça, que haja sobre a tua família graça, que tenha sobre o teu ministério graça, que a presença e a graça do Senhor esteja conosco. Deus abençoe, fique na paz do Senhor. Deus abençoe.